Procrastinação. Eu tenho certeza que você já ouviu essa palavra em algum lugar e que muitas vezes você até repete sem nem sequer saber a definição real. Porque eu sou muito procrastinadora. Nossa, eu tô procrastinando muito com isso. Mas antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para as notificações para você não perder nenhum vídeo, porque aqui é o lugar certo de você se tornar uma mulher produtiva sem ser sobrecarregada. Então, bora pro vídeo. Procrastinação. Procrastinar é você deixar algo para depois. É você sempre ficar deixando algo para depois. Você sabe que tem aquilo para fazer, mas você sempre fala, não, depois eu faço. E na verdade, quando você não faz, isso te gera um sentimento ruim, uma frustração. Eu tenho um conceito meu para procrastinação. Eu digo que procrastinação é você deixar para fazer amanhã o que você deveria ter feito ontem. Então é fazer agora. Mas como que a gente vai fazer que a nossa mente veja isso como algo bom? Que a gente não sofra tanto a fazer uma tarefa? Eu vou ensinar vocês hoje 3 hábitos para vocês deixarem de procrastinar uma vez por todas. Só que a questão é o seguinte, antes de mais nada, você precisa entender que se você não aplicar isso aqui como uma ferramenta prática na sua vida, vai ser somente mais uma informação que você ouviu, achou interessante, fez sentido, mas se você não colocar em prática, não vai resolver. Porque hoje você deve saber que a gente vive uma sociedade de mulheres totalmente sobrecarregadas. São mulheres muito cansadas, carregando bagagens que não são suas, são mulheres cada vez mais frustradas e a gente tende a ter uma sociedade que são os dois extremos. Uma são mulheres totalmente produtivas, onde você começa a olhar a sua volta no seu Instagram, são mulheres que fazem várias coisas durante o dia e isso te gera um sentimento ruim. E o outro ponto, o outro extremo, é que existem mulheres que são totalmente frustradas, cansadas, que não conseguem fazer nada. Às vezes um hábito simples de ler a Bíblia, por exemplo, se torna uma tarefa muito difícil, um esforço doloroso. Mas vamos para o passo a passo. Quando a gente olha lá em Provérbios 31:10, avisei para vocês no vídeo anterior, se você não assistiu o nosso vídeo anterior, que é o recomeço, volta um vídeo e depois continua esse aqui para você poder entender um pouquinho. Lá em Provérbios 31:10, você se depara com uma mulher virtuosa. Eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei assim, meu Deus, meu pai, é tudo que eu não sou essa mulher. Porque o texto já começa falando que ela é rara e que, gente, ela acorda antes de todo mundo na casa dela. Aí você olha, por exemplo, para o contexto da época, né, e fala assim, gente, mas essa mulher, ela fazia tudo. Mas é porque ela fazia tudo de acordo com aquilo que era um objetivo para ela. Eram as tarefas que ela tinha para fazer. Então, essa mulher, ela tinha um objetivo claro sobre tudo que ela ia fazer. E principalmente essa parte do texto que fala que ela acordava antes de todos para colocar a mesa. Você tem que entender que a mulher virtuosa, ela fazia tudo com um propósito e não com uma sobrecarga. Nossa, é muito ruim arrumar a mesa. Nossa, é muito ruim acordar cedo. Se a gente não coloca um propósito, um objetivo centrado na nossa mente, e a gente nem pode misturar aquilo que é espiritual com aquilo que é almático, que é da nossa mente, que a gente já entendeu o que é corpo, alma e espírito, você precisa entender que é necessário para que você faça as coisas de uma forma espiritual, para Deus, é uma decisão racional, é uma decisão da sua mente. Então vamos para os nossos passo a passos. Pega papel, caneta, para que você possa anotar e não se esquecer, tá bom? E você, para reforçar, quando concluir esse vídeo aqui, você vai deixar no comentário aqui os 3 passos e embaixo você vai colocar: eu me comprometo a realizar esse passo a passo. Porque você tem que fazer um compromisso com você mesma. Às vezes não é com alguém, ai Larissa, eu vou fazer, eu vou estar lá no grupo ajudando vocês, incentivando, mas eu não posso fazer por vocês, você tem que fazer por você mesma. Certo? Então vocês vão comentar aí os 3 passos no final do vídeo para frisar mesmo o compromisso de vocês em realizar esses 3 passos para acabar com a procrastinação. Passo número 1, levante cedo e levante no primeiro respirar.
Se você é uma mulher que não tem o hábito de acordar cedo, isso é muito desafiador, o que eu creio que hoje em dia é quase impossível, porque toda mulher acorda cedo. Só que, nossa, Larissa, é difícil acordar cedo, é desafiador para todos, gente. Hoje eu posso dizer que eu gosto de acordar cedo porque eu me programo o meu dia antes, durmo mais cedo para acordar disposta. Mas o ponto-chave que fez de fato transformar a minha manhã para eu parar de procrastinar foi acordar com... Primeiro despertador tocou, eu já levanto. Eu não coloco o modo soneca, eu não falo, só mais 5 minutinhos, não. Se você procrastina na primeira ação do seu dia, o seu cérebro vai entender que em tudo ele vai procrastinar. Gente, acredita, o seu cérebro acredita em tudo que você fala para ele e ele reage a todas as suas ações. Então, se você já começou o dia procrastinando, só mais 5 minutinhos, ai, que saco, reclamação, entenda, o seu cérebro vai assimilar que acordar cedo é algo muito ruim. Então, algo também que eu sempre fiz foi começar a declarar, nossa, como eu gosto de acordar cedo. O nosso cérebro acredita em tudo que a gente conta pra ele. Se eu falar pra vocês fecharem agora os olhos de vocês e começar a imaginar que você tá numa praia maravilhosa, com uma areia super fofa, o seu corpo vai começar a liberar os hormônios de bem-estar como se você estivesse lá, porque ele não sabe discernir o que é real e o que é imaginário. Olha que louco. Então, olha para você ver, ser uma mulher virtuosa, você precisa entender sobre a fisiologia do seu corpo. Então, quando eu acordo na primeira ação e eu já declaro uma palavra de gratidão, obrigado, Senhor, pelo meu dia, como é bom acordar cedo, papai, como é bom, Jesus, estar na tua presença e já não procrastinando. Você acorda no primeiro impulso e você já acorda declarando coisas boas sobre o seu dia. Lembra de Jesus, gente? Antes de realizar qualquer milagre, antes de fazer qualquer ação, ele fazia o quê? Dava graças. Então nós temos que aprender o hábito da gratidão, ser grato em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida, mas principalmente na primeira ação do dia. Acordei, levantei, nossa, Senhor, como é bom acordar, como é bom levantar cedo. Eu te garanto, depois vocês me contem lá no grupo como que foi. Eu tenho certeza que vai ser transformador na vida de vocês, que vai mudar muito e vai já ajudar vocês nessa questão da procrastinação, porque a primeira ação do seu dia você não procrastinou, você se comprometeu com essa primeira ação. Segundo hábito que ajuda você pela manhã é o hábito da água antes do café. Por quê, Larissa? O que envolve? O que tem a ver mulher virtuosa com café e com água? A gente tem que trazer para os contextos dos dias atuais. Hoje a gente usa o café, eu amo o café, eu tenho um cantinho do café aqui em casa, que sempre foi o meu sonho ter esse cantinho. E é o café porque eu saboreio o café. Durante muitos anos da minha vida eu usei o café como fonte de combustível. Então o café para mim era a minha fonte de energia. Eu tava mal, eu tomava café. E isso, o café ele é dose dependente. Quanto mais você tomar, mais você... É como pré-treino. Não sei se você já tomou pré-treino nos seus treinos. Cada vez mais você vai precisar de mais cafeína, mais. Ou seja, quanto mais café você tomar, mais dependente você vai ficar. E pela manhã, em jejum, numa das primeiras ações do dia, o que acontece? O café, ele vai elevar o índice de cortisol. O que é o cortisol? É um hormônio do estresse. Então, se você acorda e toma café logo na primeira hora do dia, isso vai fazer com que o seu índice de estresse aumente, eleve. Assim como, vamos dizer, se você acorda e fica apertando o botãozinho de despertador, soneca. Cada vez que você entra no sono e acorda, cortisol. Ou seja, os índices de estresse. Então, muitas vezes você não é uma mulher estressada, muitas vezes você não é uma mulher chata, muitas vezes você não é uma mulher reclamona. Às vezes é o seu fisiológico que está fazendo você ser essa pessoa hoje. Então, esses hábitos que eu tô dizendo para vocês mudarem são hábitos que vai influenciar na sua alma e vai transparecer através do seu espírito. Você vai se tornar uma mulher mais leve, você vai se tornar uma mulher menos estressada, uma mulher mais grata, que é o quê? A mulher virtuosa. E o terceiro, então água antes do café. Entende? Primeiro água, para o seu corpo acordar, você acordar os seus órgãos, 500 ml de água. Ó, beber, eu sei que às vezes é difícil beber 500 ml, bebe 100 se você não tem o hábito, mas na primeira hora, nada de café, água. Combinado? Terceiro e último hábito, que assim,
último desse vídeo aqui, gente, porque se eu for falar pra vocês, existem vários tipos de hábitos que a gente pode mudar pra melhorar essa questão da procrastinação, pra gente ser produtiva e não procrastinadora. Mas esses aqui são dos primeiros momentos do seu dia. São pra você começar com uma base, um alicerce firme. O terceiro hábito, que pra mim, assim, ó, é o mais importante, porque, vamos se dizer, muitas de nós têm o despertador no próprio celular. Então, a tendência, de nada adianta você ir lá, desligou o celular, não pôs função soneca, mas acordou e já foi rolar feed. Pronto, você ativou o seu cérebro ali, ó, já no primeiro momento do seu dia, a ficar, ó, rolando dopamina barata. Dopamina é o neurotransmissor do bem-estar, da alegria, da felicidade. Só que existe a dopamina barata, que é a dopamina o quê? Que as mídias usam hoje para manter você presa. No celular, no YouTube, shorts, reels. Então, o algoritmo ele quer que você cada vez mais fique rolando para te prender e te gerar dependente. Por isso que isso é um vício, assim como um vício em droga, assim como um vício em açúcar, o vício das redes sociais de rolar feed tem aprisionado milhares de mulheres. Então, no primeiro momento do seu dia, nada de telas, nada de celular, Bíblia, antes de qualquer outra fonte de informação, porque quando você acorda, a sua conexão tem que ser direta com o Criador. Então você acorda, você cria um ambiente na sua casa, você não pega na tela, você bebe a sua água, senta e vai ler a sua Bíblia. De preferência do jeito que você tá. É assim que eu faço, de pijama mesmo, já sento na mesa, já deixo a minha Bíblia preparada na mesa para que eu não tenha nem qualquer outra distração, porque a distração, a gente vai falar sobre isso nos vídeos posteriores, é uma da maior ferramenta do inimigo hoje para roubar o seu tempo. É as distrações e principalmente o celular. Então, o celular ele deve ser uma ferramenta maravilhosa, que é o que eu uso hoje. Uma ferramenta para levar o ID do Senhor, o Evangelho, uma ferramenta para alcançar mulheres como você que está me assistindo agora. Mas ela também pode ser uma ferramenta para destruir a sua vida, destruir o seu lar e destruir a sua família. Você vai tomar essa decisão. Então, celular somente depois da Bíblia. Você vai ver que acordou na primeira respiração, foi grata, agradeceu a Deus, bebeu água antes de café, porque o seu café não é fonte de combustível, e leu a palavra de Deus, mesmo que você não entenda, depois a gente vai falar mais sobre isso também. Comece pelos evangelhos, leia um versículo, que seja, mas leia a palavra de Deus, você vai ver que já vai transformar totalmente. Larissa, o que isso tem a ver com a procrastinação? Nós aqui estamos falando sobre ser uma mulher de hábitos e produtividade, da mulher virtuosa. Então essa produtividade, ela vai agir contra essa procrastinação de que forma? Com que você pare de deixar suas tarefas para depois. Aqueles hábitos, às vezes, eu quero começar a ler um livro, mas comece lendo um capítulo da Bíblia, um capítulo. Às vezes a gente se cobra muito. Não, eu vou ler um livro da Bíblia por dia, e isso muitas vezes é impossível, a gente sabe da nossa rotina. 5 minutos. 5 minutos. Esses 3 hábitos que eu falei para vocês aqui, em 10 minutos vocês concluem todos eles e vai ser os 10 minutos suficiente para transformar as outras 23 horas e 50 minutos que você tiver. Começando pelo básico, bem feito. Combinado? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, lembra do comentário? Você vai comentar aí agora para mim aí, ó. Primeiro hábito, eu me comprometo com o hábito de acordar na primeira respiração e ser grata ao Senhor, hábito da gratidão. Segundo hábito, água antes do café. Terceiro hábito, Bíblia antes do celular. E aí você vai escrever embaixo, eu me comprometo a transformar esses hábitos a partir de hoje. E se errou um dia, não conseguiu, tá tudo bem. Volta e começa de novo. Combinado? Beijo!